Oi, senhor David Ziurkelis. Desculpa se eu não falei o seu nome direito, eu realmente não sei pronunciar o seu nome. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é uma resposta ao seu texto que você escreveu essa semana no Facebook. Eu primeiramente quero te agradecer por esse texto, que foi um texto muito interessante. E eu resolvi fazer esse vídeo de resposta porque talvez seja mais dinâmico do que eu pegar para escrever essa resposta. E eu senti necessidade de fazer esse vídeo porque eu achei que a repercussão foi muito grande. Olha só, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o seu texto está com mais de 37 mil reações e mais de 17 mil compartilhamentos. Então foi algo que atingiu muitas pessoas, inclusive a mim. Quando eu li o seu texto eu senti uma certa afinidade e talvez seja uma boa oportunidade de atingir um grande número de pessoas. Primeiro deixa eu me apresentar a você e a quem mais estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Caio Cerqueira, eu sou formado em Biologia, eu dou aula de Biologia e de Ciências, eu também dou aula de reforço de Matemática, Física, Química e essas matérias de exatas, do qual todas essas pessoas relacionadas ao seu texto estavam se sentindo um pouco revoltadas. Eu concordo completamente com a opinião que você colocou no seu texto. Eu mesmo já senti esse tipo de coisa que você deixa expressa no texto na época que eu estava na escola. Eu também já fui estudante igual você. Mas antes de passar para as ideias que eu quero discutir, eu vou deixar o seu texto passando aqui e um outro texto correndo do lado dele, que foi eu que escrevi. O seu texto vai continuar original aqui, o meu texto vai simplesmente ser o seu reescrito com outro ponto de vista. Hoje tirei 1,4 na prova de História, assisti a aula de Geografia quase capotando de tédio. Tentei fazer uns exercícios de Filosofia e acabei descobrindo que eu não sei absolutamente nada. Vi meus amigos todos comprometidos, se esforçando e percebi que mesmo tentando eu não conseguia, mas eles sim. Meu aborrecimento não foi por vê-los conseguindo fazer e eu não, mas sim porque exigem que sejamos bons em tudo ou em quase tudo. Por que diabos eu tenho que saber a organização das rimas em um soneto? O que é a Convenção de Viena? Ou a Revolução Bolchevique? Pelo amor de Deus, eu quero fazer cálculos estequiométricos, me aprofundar em bioquímica, discutir a relatividade, a evolução e a radioatividade. Quero entender a origem dos átomos, segundo a mecânica quântica, a origem do universo e da Terra. Não quero debater uma opinião política ou criar um partido, nem estudar opiniões sociais, muito menos participar de revoluções. Até que seria legal, caso pudesse usar estratégia e lógica. Quero sim programar na Campus Party, enquanto alguém monta uma LAN e testa o novo beta de um game. Admirar os trabalhos de química orgânica e criar uma opinião sobre a hipótese Gaia. Eu sou dos números, eu sou do cálculo, sou de exatas. Não sou menos e nem mais. Minha área também requer muito estudo. Só porque fulano de tal fica horas colado com a bunda na cadeira discutindo geopolítica com outra pessoa que para mim é uma perda de tempo, não quer dizer que eu seja alienado. Mas quer dizer que cada um tem habilidades únicas. Não estou dizendo que as escolas deveriam mudar, mas só repensar seus conceitos quando dizem que são poucos que se darão bem na vida. E como já dizia Albert Einstein, todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é estúpido. Obrigado. Com essa comparação a gente pode perceber que a discussão entre exatas versus humanas é uma completa perda de tempo. Você pode ver que eu não alterei nada do fim do seu texto, porque como você mesmo disse, cada um tem habilidades únicas. Exatamente isso, cara. Eu entendo perfeitamente o seu lado em relação ao menosprezo, que quem é de humanas sofre por quem é de exatas. Igual você falou ali, isso aqui é admirar a arte, mas aí você pode ser considerado burro por causa disso. Isso é uma completa imbecilidade, porque quem está calculando por que ele é superior a quem está admirando uma arte? Isso não faz o menor sentido. Eu já vi pessoalmente comentários do tipo, engenheiros são mais importantes porque eles podem fabricar um avião, mas um filósofo, por exemplo, quando se forma, pode acabar vendendo miçanga porque ninguém quer comprar filosofia. Essa ideia de que o material que alguém do campo de exatas constrói é mais importante do que as ideias que alguém de humanas discute, isso é um grande erro. Essa separação que a gente vê entre humanas e exatas, ela existe sim, ela existe porque são dois ramos completamente diferentes em termos de raciocínio. Mas a separação não é nada saudável a partir do momento que um grupo se torna a pedra no sapato do outro. Quando eu entrei no seu perfil do Facebook para achar uma maneira de entrar em contato contigo, eu vi que uma das suas fotos do perfil antigas tinha aquela marca d'água do arco-íris em prol da causa LGBT. Excelente, excelente. Eu também apoio completamente a causa LGBT. E já que você compreende essa situação dessa causa, eu vou usá-la como uma analogia.
Da mesma maneira que uma pessoa com uma orientação sexual sofre quando uma pessoa de uma orientação sexual diferente quer forçar que essa tenha essa opção sexual como a correta, o indivíduo que gosta de ou humanas ou de exatas vai sentir a mesma coisa na hora que alguém da área oposta taxar essa como melhor do que a outra. Então, com essa analogia, eu queria demonstrar o quão desnecessário é essa separação, de maneira que as pessoas acham que as duas áreas são rivais uma da outra. Então é interessante que as pessoas se procurem unir o que as duas têm de bom para produzir coisas boas. Só que o que eu mais quero discutir aqui é entrar na questão escolar. Quando eu li o seu texto, eu percebi assim, que você deve estar em torno do primeiro ou do segundo ano do ensino médio. Quando eu estava na minha época de escola, eu sempre tive dificuldade em humanas, em história, geografia. Eu tinha certa dificuldade em entender as coisas que me eram ensinadas. Mas cada pessoa tem sua dificuldade em alguma coisa. Só que o problema todo gira em torno do método escolar, o método como a escola apresenta e te exige. E eu já fui aluno igual a você, igual todas essas pessoas que estão sentindo essa relação aí com o seu texto. E eu fazia os mesmos questionamentos, inclusive na área de exatas. Eu e mais praticamente todos os meus amigos tinham uma pergunta que era: para que o professor está falando esse monte de coisa ali? Qual vai ser a utilidade disso na vida? Mas por que os alunos estão sempre perguntando isso? Porque a culpa é da escola. Ela quer simplesmente que o aluno atoche na cabeça esse monte de coisa que ela transmite para o aluno, sem dar nenhuma luz da imensa aplicabilidade que tudo isso tem na vida prática, tanto para o conteúdo de exatas quanto para os de humanas. Só que o jeito com que tudo isso é cobrado é a pior parte. Eu escrevi umas linhas falando sobre isso há um tempo atrás aí. Se você quiser ler, o link está aqui para você ver. As aulas escolares, elas são extremamente maçantes. O horário que essas aulas acontecem, da parte da manhã até a hora do almoço, algumas escolas têm aula à tarde também. Existem estudos científicos mostrando que o organismo de uma pessoa jovem na idade escolar não funciona muito bem pela manhã. O horário escolar poderia ser mudado. O conteúdo é dado de uma maneira que o aluno precisa simplesmente decorar aquilo ali, fazer aquilo ali ficar fixo na cabeça, só que ele pode esquecer rapidamente. E o grande mal, que é a tal da prova escrita. Quando o aluno senta para fazer uma prova escrita, a prova escrita vai te fazer uma avaliação do momento. E o resultado que você tiver nela vai ser em forma de um número, que foi a nota que você falou ali, que você tirou 1,4 em matemática. Aquele número ali está representando o seu momento. Só que, pensa numa pessoa que tirou um 10, por exemplo. Só que esse 10 pode significar que a pessoa passou o dia anterior inteiro decorando alguma coisa que ela vai esquecer no dia seguinte, não vai ter aprendido de verdade. Ela pode ter colado, isso é uma grande falha. E se você tiver tirado uma nota ruim, você pode ter, no momento, ele está com um problema de saúde e você ficou com dor de cabeça, sei lá, o seu desempenho não foi tão legal quanto poderia ter sido. Então essa prova escrita é algo muito falho. Eu acho que uma prova oral poderia ser algo melhor, mas o método de avaliação pode ser discutido em um vídeo de mais de hora aí, e eu não vou fazer isso no momento. Agora eu quero aproveitar essa oportunidade para te mostrar, baseando no seu próprio texto, alguns exemplos de motivos para que você queira aprender algo em exatas e quem curte exatas queira aprender algo em humanas. Olha, você mencionou saber o que é uma cadeia de carbonos. Quando você sabe o que é uma cadeia de carbonos, você entende um pouco melhor sobre a matéria orgânica, que é a matéria que compõe todos os seres vivos. Então só aí, quando você entende o básico do funcionamento de um ser vivo, você já poderia auxiliar a si mesmo em relação à sua saúde e à saúde do seu animal de estimação, de uma planta que você tiver em casa, de qualquer ser vivo, porque é tudo baseado na mesma coisa, simplesmente entendendo sobre a matéria orgânica do qual esses seres vivos são feitos. Um cálculo de força, intensidade, atração, o ponto médio de um plano cartesiano, isso poderia vir a ser útil. Não estou falando que você vai pegar um papel para calcular isso, mas ele poderia vir a ser útil na hora de você montar um móvel em casa. Eu quero botar uma prateleira de livro assim em casa, só que aí a prateleira está meio tombando. Aí se você tiver uma noção de força, de ponto médio ali, você poderia colocar um suporte e aquilo ali funcionar bem. Se você quer escutar música num violão em volta da fogueira, alguém precisou um dia estudar um pouco de acústica, um pouco de ondulatória para poder inventar esse instrumento musical. Para você poder admirar os clássicos cinematográficos, alguém precisou estudar ótica, precisou estudar eletricidade e inventar o projetor de filme.
Para que você possa ler os poemas, foi necessário que alguém antigamente entendesse da química, da tinta e do papel para poder produzir o livro que chegou até você. E para você escrever esse seu texto e para eu produzir esse vídeo, alguém precisou entender muito sobre eletrônica, eletromagnetismo e construir essa puta máquina aí conhecida como computador e fornecer pra gente essa coisa maravilhosa conhecida como internet, que está permitindo que a gente discuta isso aqui agora. E todas essas construções, esses grandes feitos aí produzidos pelo pessoal que curte exatas, nada disso teria acontecido sem a ajuda do pessoal de humanas, porque ao longo de milhares de anos da civilização humana, a gente chegou onde está hoje graças à construção de uma sociedade política, seus tratados, suas nações, suas relações internacionais, suas guerras. Então, todo estudo de humanas é fundamental que você entenda o seu passado para você compreender o presente e prever um futuro. Tudo se entrelaça. Assim, foram exemplos simples que eu usei, mas que às vezes pode continuar com aquele tipo de pergunta: ah, meu Deus, mas por que eu preciso então aprender a fórmula de Bhaskara? Só que boa parte da matemática vai servir para a sua vida como um auxílio ao raciocínio lógico. Quando você faz contas em matemática na escola, aquele negócio de joga o x para um lado, o número para o outro e vai, raiz quadrada para cá, isso vai auxiliar no seu desempenho cerebral do raciocínio e não em si pela conta. Você, quando ficar velho, duvido que em algum momento da sua vida você vai ter que lembrar que delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Não tem utilidade isso para você no futuro. Mas o jogo de raciocínio de um desenvolvimento matemático é fundamental para toda a sua vida. É claro que eu concordo também com a maioria das pessoas quando elas falam que, por exemplo, a escola podia se preocupar em ensinar sobre burocracia, o sistema de documentação do governo, algo mais financeiro, que quando você ficar velho, você... Ah, agora eu preciso declarar imposto de renda, mas a escola nunca me ensinou isso, é algo realmente falho. Então seria interessante que isso fosse ensinado, ao invés de exigir que o cara saiba, sei lá, a geometria espacial do tetracloreto de titânio. Isso eu concordo completamente, mas infelizmente isso não acontece. No caso você se interessa em saber um pouco mais do funcionamento da matemática depois da saída da escola, tem um vídeo muito interessante que o link está aqui, feito pelo Marcos Castro, ele é um youtuber famoso aí, talvez você já conheça ele, que é bem interessante, dá um clique aí para você conferir. E visto isso, essa união de exatas com humanas foi sensacional, a abordagem que você fez com a frase do Einstein sobre o peixe lá, que se ele ficar sendo julgado pela capacidade dele de subir em árvore, ele vai se achar um estúpido pro resto da vida. Só que olha essa situação. Einstein, um dos maiores físicos de todos os tempos, dando uma lição filosófica pra gente. É algo incrível. Se você estiver interessado também em saber um pouco mais sobre o Einstein, eu fiz um breve trabalho durante a faculdade sobre a vida dele. O link do meu Dropbox está aqui, se você quiser baixar o slide. Ele é um cara físico, ele fez uma teoria extremamente famosa, que é a teoria da relatividade, repercussionou aí atualmente com aquela notícia sobre as ondas gravitacionais. Ele fez uma teoria baseada numa matemática extremamente complexa que os físicos e ele mesmo tinham dificuldade de usar. Só que ao mesmo tempo ele era humanista, ele trabalhava com coisas de relação humana. É a prova, infelizmente, que não está mais viva, de que é possível sim unir os dois campos. Só que enfim, todos esses conceitos que a escola traz, ela tenta trazer para você uma noção do básico de tudo, para que no futuro você saiba usar isso para se virar na vida. Só que quando alguém sabe muito sobre uma coisa e muito pouco ou quase nada sobre as outras, aí nesse momento essa pessoa está se tornando um pouco alienada. Só que o problema está na exigência com que a escola quer que você saiba esse tipo de coisa que ela se transmite. Aquele momento que se você não tira aquela nota 10 na prova, a sua família vai te crucificar, você é um aluno burro, você é um incompetente, e isso está completamente errado, infelizmente, mas é o dominante. E quando você disse que, eu não estou dizendo que as escolas deveriam mudar, nesse momento eu vou ter que discordar contigo. As escolas têm que mudar sim, mudar muito e mudar rápido pra caramba. Quando eu saí do ensino médio e entrei na faculdade, eu fiquei chocado com quão ruim é a maneira com que as escolas conduzem essas futuras mentes que são seus alunos. A escola está simplesmente domando essas pessoas para que elas tenham, no fim do ensino médio, um bom resultado no processo seletivo, que atualmente é o Enem, e os diversos vestibulares aí das faculdades particulares, para que com esse bom resultado a escola possa fazer uma propaganda dela falando: olha, a gente aprova muita gente, e aí atrair mais alunos. E aí nesse momento o ensino, a educação, a mentalidade das pessoas está sendo formada de uma maneira comercial. Isso é problemático.
Mas por sorte existem outras escolas com método de ensino que não envolvem sentar ali e escutar o professor a manhã inteira falando. Se você tiver uma curiosidade em relação a isso, eu vou deixar o link para você aqui de um vídeo da Jout Jout, que ela fala sobre uma escola lá em Portugal que tem um método de ensino diferenciado e muito interessante, vale a pena assistir. E eu gostaria assim que você e quem mais estiver assistindo esse vídeo entendesse que o problema em si está no sistema. O método de ensino e de cobrança desse aprendizado está fazendo com que quem está aprendendo não desenvolva uma mentalidade que tenha um pouco de tudo para poder criar questionamentos, mas sim uma pessoa que vai tomar um lado e não se importar com que se o outro lado vai se deteriorar ou não. Então eu queria encarecidamente pedir às pessoas que elas não tomem raiva da matéria, que elas não tomem raiva dos professores, não tomem raiva da escola. Não é para você sentir ódio de exatas se você gostar de humanas e sentir ódio de humanas se você gostar de exatas. Isso tudo está simplesmente seguindo ordens determinadas pelo método de ensino. Por sorte eu consegui ter essa visão que eu estou passando aqui nesse vídeo, porque quando eu estava na faculdade eu fiz biologia, como eu disse no início do vídeo, só que na faculdade de biologia eu fiz matéria de matemática, matéria de química, de física, de filosofia, de sociologia e de pedagogia. Isso me deu a oportunidade de ter uma noção mínima dentro desses diversos campos, tanto de humanas quanto de exatas. E o bom é que isso me fez perceber que os dois lados são maravilhosos e deviam se unir. Humanas e exatas, um inferiorizar o outro é um erro completamente grotesco e muitas pessoas cometem. É claro, você pode ter sim a sua preferência, você não é obrigado a gostar das duas igualmente. Você vai ter a sua preferência, você, quando fizer uma escolha da sua faculdade, da sua profissão, você vai trabalhar com aquilo que você tem mais afinidade, porque você gosta daquilo. Só que fingir que o outro não existe, eu estou falando isso tanto para as pessoas que gostam de humanas e exatas, fingir que o outro não existe é um grande erro. Um lado não precisa ser amado para poder odiar o outro. Você não precisa odiar a Marvel para gostar de DC. Você não precisa odiar o Xbox para gostar de PlayStation. Você não precisa odiar o Todd para gostar de Nescau. Na verdade, o Todd é ruim mesmo. Um lado não precisa ser ignorado para que o outro seja amado. Todas as áreas são importantes. Todas as profissões são essenciais. Cada profissão e cada pessoa é um dentinho na engrenagem que move essa sociedade que a gente vive. Enfim, eu espero que a mensagem que eu quero passar seja compreendida e esse vídeo seja algo que atinja várias pessoas, principalmente você e as pessoas que sentiram uma afinidade com o seu texto. Se eu não tivesse passado por todo esse processo de conhecimento dos diversos campos, eu ainda tivesse no ensino médio, eu ia concordar completamente com a sua ideia, mas eu vi que não é muito bem assim que funciona. E eu quero muito que isso possa trazer uma motivação para diversas pessoas se juntarem a esse desafio e tentar trazer uma melhoria para esse sistema de ensino que a gente tem hoje. Pois bem, é isso que eu queria dizer. Feliz por ter encontrado esse seu texto. Os jovens precisam realmente se expressar, se mostrar sua indignação com o que está errado para que a gente possa melhorar as coisas. Um grande abraço e tchau.